Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula para a gente falar sobre sistemas lineares, tá? Então, deixei aqui marcado, né, que a ideia de ter sistema é a ideia de a gente ter um conjunto de duas ou mais equações. No ensino fundamental e na primeira série do ensino médio, é praticamente suficiente a gente trabalhar com sistemas que têm duas equações e duas incógnitas, tá? E o fato de ser sistemas lineares são sistemas que são monômios, são junções de monômios do primeiro grau, tá bom? Então, isso que significa sistemas lineares. No ensino médio mesmo, a gente lida até com outros tipos de sistema, mas o mais comum de aparecer e o que a gente usa com maior frequência são esses sistemas lineares, tá? De duas equações e duas incógnitas. Beleza? Na verdade, o formatinho dele é mais ou menos assim. Então, eu tenho um coeficiente que multiplica x mais um coeficiente que multiplica y igual a outro coeficiente, que eu chamei aqui, então, de A1, B1 e C1. A2x mais B2y mais C2. Então, vejam que essas duas equações aqui, na verdade, são funções, né, que tem uma relação para x e y. Resolver esse sistema significa encontrar um par ordenado x e y que atenda simultaneamente essas duas igualdades, que seja verdade para essas duas equações ao mesmo tempo, tá? Então, é a busca de um par ordenado. Então, enquanto solução, eu não estou querendo saber só x igual, eu quero saber o valor do x e a sua correspondência em y, que atende à condição pedida aqui, tá bom? Agora, vocês devem ter observado aqui essa questão do alfabeto na matemática. Gosto muito de chamar a atenção, de trazer em destaque essa observação para vocês, né? Então, as primeiras letras do alfabeto aqui, olha, A, B, C e D, elas representam para mim, elas indicam constantes, coeficientes. São números que serão substituídos naqueles valores. Isso é a linguagem usual da matemática, tá? Pode fugir desse padrão em alguns casos, mas o comum, quando a gente vê o pano de fundo, é isso que a gente está observando, tá bom? E o X, Y, Z, W, as letras finais do alfabeto, a gente se refere às variáveis, às incógnitas. Então, variável tem muito a ver quando eu estou olhando para ela no formato de função, sabendo que ela pode ter variação do seu valor. E incógnita é o nome que eu uso para essa variável, né? Quando eu estou buscando a solução dela em uma equação, tá bom? Então, lá eu dei o exemplo genérico, aqui vamos com um exemplo numérico. Então, olha aqui, ó, isso aqui é um sistema, olha só, eu tenho a primeira equação, que é x mais y igual a 7, e a segunda equação, que é 2x menos y igual a 2, tá? Como a gente está acostumado na função, ver o y em função de x, eu coloquei a primeira equação aqui e a segunda aqui, olha, e isolei o y em cada uma delas. Então, a gente pode perceber que na primeira ficou assim, ó, y é igual a 7 menos x. O mais x foi para o lado de lá como menos x. Então, isso aqui, gente, caracteriza uma função. Imagina que se eu escolher o valor 0 para x, 7 menos 0 vai dar 7 para y. Se eu escolher o valor 1 para x, 7 menos 1 vai dar 6 para y. Ou seja, olha os parzinhos ordenados se formando aqui, que é o que acontece na função. Eu sei que para cada valor de x, eu tenho uma correspondência e uma correspondência única em y, tá? Então, aqui peguei valores aleatórios. 0, 1, 2 e 3 para x e achei os pares ordenados. 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4. Substituindo o valor para x aqui, tá? Na segunda equação, tomei o cuidado de também isolar o x, tá? Então, ficou y igual a 2x menos 2. E peguei os mesmos valores de x aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, e troquei no lugar do x. Então, se o x for 0, 2 vezes 0, 0, menos 2, dá menos 2. Então, gente, olha só, presta atenção aqui.
Quando eu olho aqui, deu o par ordenado 0, 7. Quando eu olho aqui, deu o par ordenado 0, menos 2. Ou seja, para quando eu escolhi o valor 0 para x, não coincidiu com o valor de y nas duas. Então, esse não é um bom candidato, tá? Para minha observação. Quando foi 1, olha, 1, 6, 1, 0. Não é esse a nossa busca. 2, 5, 2, 2. De jeito nenhum. Agora, 3, 4, 3, 4. Ok, achei a solução para esse sistema. Então, buscar a solução para esse sistema é encontrar o valor do par ordenado que atende às duas equações simultaneamente. Ela é verdade nas duas ao mesmo tempo. É isso que a gente está buscando quando está resolvendo um sistema. Agora, cá comigo, né? Imagina se a gente for ficar fazendo testes para cada um dos valores. Aqui, com 4 valores aqui escolhidos, eu já achei a solução. Mas o melhor caminho não é a gente ficar fazendo esses testes de possíveis valores, tá? Para isso, a ideia aqui, gente, ó, até coloquei aqui, ó, as duas equações aqui, coloquei num gráfico, só para a gente ter uma noção aqui. Tá vendo? A amarela, que seria essa aqui, ó, a primeira. Possibilidades de pares ordenados aqui na forma gráfica. E a laranja, aqui, ó. E nesse ponto aqui, que é o 3 em x, 4 em y, é o valor 3, 4 da minha solução. 3, 4 da minha solução, tá? Então, é bem importante a gente entender que, na verdade, cada uma daquelas equações, né, na verdade, representam funções. Tem uma relação entre x e y, que são as variáveis que são as minhas incógnitas aqui nessa equação, né? E aí, o que acontece é que a gente está buscando o valor que vai ser atendido simultaneamente nas duas. É isso que nós estamos procurando, tá bom? Agora, então vamos lá. Como resolver? Então, uma coisa é a gente ter a compreensão da ideia, outra coisa é a gente resolver. Então, como que a gente vai resolver esses sistemas? Nós possuímos 2 métodos comuns de ser usados: o método da adição e o método da substituição. O nosso objetivo é encontrar uma equação com apenas uma variável, porque usar as duas simultaneamente está difícil. Então, a gente tenta fazer um processo para encontrar uma única variável nesse processo. Então, vamos a um exemplo. Pegando esse mesmo exemplo, a gente já até sabe qual é a solução desse sistema, né? Mas então temos aqui, ó, uma equação em amarelo. Espero que fique claro aí no vídeo para vocês. As cores diferenciadas não foi uma boa escolha, né? O amarelo e o laranja, só para vocês perceberem enquanto eu estou em uma e enquanto eu estou em outra. Então, olha só, nesse caso aqui, eu sempre posso somar as duas equações, subtrair elas ou multiplicar elas por algum número. Aqui, nesses números que foram dados, eu nem preciso multiplicar por um número. Eu percebo que, se eu somar as duas equações, mais y e menos y, eu já vou conseguir atender o meu objetivo, que era de encontrar uma equação com apenas uma variável. Então, é eliminar uma variável para ficar, uma das duas variáveis para ficar só com uma. Então, olha aqui, x mais 2x, eu tenho 3x, y menos y, 0. 7 mais 2, 9. Então, o x, percebeu? Ficou uma equação com uma variável só. Achei que o x vale 3. Agora, eu faço uma substituição. Posso escolher qualquer uma das duas equações. Óbvio que eu vou escolher aquela que tiver mais fácil de fazer o cálculo. Eu vou na primeira, ó. Se x mais y vale 7, o x eu já achei que ele vale 3. Então, o y é 7 menos 3, o y vale 4. Então, o conjunto solução é 3 e 4. Certo? Então, o nosso objetivo é exatamente esse, de deixar isolado uma das variáveis ao fazer essa adição. Então, veja, eu somei
tudo que estava no primeiro membro com tudo que estava no segundo membro. Lembra que somar, juntar na álgebra, eu só posso juntar coisas que tenham partes literais iguais, né? Então, por isso que eu juntei o x com o 2x, o menos y com mais y, que se cancelaram, tá bom? Então, esse método, gente, é sucesso, tá? Ele é bem interessante de ser usado. Opa, deu uma travadinha aqui? Pronto, voltou. Agora, nós vamos para o método da substituição. Então, olha, suponha aqui que eu vou colocar a primeira equação, que está em amarelo. Peraí. Aqui. Que está em amarelo, x mais y igual a 7. E eu vou isolar uma das variáveis aqui. Então, eu vou colocar que o x é igual a 7 menos y. Aí, eu vou na outra equação em laranja, que é 2x menos y igual a 2. E no lugar do x, eu vou trocar pelo valor que eu achei aqui, ó, 7 menos y. Continuo copiando o resto aqui dela, ó. Dá para diferenciar aí a parte amarela da parte laranja, ó. Eu troquei o x por 7 menos y, que era o valor referente à primeira equação, ó. Com isso, eu consegui chegar numa equação que só tem a y. Vou resolver ela. 2 vezes 7, 14, menos 2y, menos y igual a 2. Olha que belezinha, ela só tem y. Então, eu tenho que menos 3y é 2 menos 14, menos 3y é menos 12, 3y é 12, y é 12 dividido por 3, o y vale 4. Achou que o y vale 4? Volta nessa aqui e troca o seu valor. Então, eu vou trocar aqui, ó, x é igual a 7 menos o 4, que foi o valor que a gente achou, tá? 7 menos 4, o x vale 3. Então, veja bem, sempre põe na solução primeiro o valor de x, depois o de y. Vejam bem, eu isolei a variável em uma das funções, substituí na outra, por isso que se chama método da substituição, achei o valor do y, volto e substituo em x. Então, acaba sendo um processo mais longo. O da adição, a gente procura adicionar as duas equações. Igual, nesse caso aqui, estava muito fácil para adicionar logo de cara. Por outro lado, eu poderia exercer outros métodos. Vou até fazer mais um aqui, ó. Nesse mesmo método da adição. Olha só, ó. Imagina que eu pegasse essa equação aqui e a primeira eu vou multiplicar ela por menos 2. Então, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 14. E a segunda, eu vou só repetir. 2x menos y igual a 2. Perceba que a minha estratégia é de, na hora de somar, eliminar uma variável. Do jeito que eu tinha feito, eu eliminava a variável y. Agora, nesse formato, multiplicando por menos 2, eu vou eliminar a variável x. Soma as duas. Vou ficar aqui 0x, né? Menos 3y igual a menos 12, que fica 3y igual a 12, y igual a 12 dividido por 3, y igual a 4. Então, eu posso fazer várias combinações aqui que dê certo. Achou y? Volta em uma, qualquer uma das duas. Vou na primeira. X mais 4 igual a 7, x igual a 7 menos 4, x igual a 3. Solução, sempre o x primeiro. Na hora de escrever o parzinho ordenado, tem que lembrar da ordem que a gente estipulou para isso aqui, tá ok? Então, isso é bastante interessante para a gente observar como resolver sistemas lineares, tá? O método da adição e o método da substituição. Tem alguns problemas que são comuns, eu até estou tirando uma onda com isso aqui, no seguinte sentido, olha só, em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, imagina que eu vou chamar aqui as minhas variáveis de C para carro e de M para moto.
tá? Então, o que eu sei? Eu sei que se eu juntar carros mais motos, tá dando 14. Só que os carros possuem 4 rodas e as motos possuem 2 rodas, que vão totalizar 48 rodas, certo? Então, como que eu resolvo esse sistema? Percebe que esses problemas é comum. Em uma fazenda, tem animais que tenham 2 ou 4 patas e eles façam essa reflexão também. E no primeiro ano do ensino médio, a gente vai usar muito ao estudar função afim, porque a gente vai tirar 2 pontos de um gráfico e vai trazer para o sistema linear para conseguir desenvolver o problema. Então, aqui, como é que eu resolvo essa equação? Eu vou dividir essa aqui por menos 2, olha. C mais M igual a 14, e vai ficar 2C menos M igual a menos 24. Se eu somar as duas, o menos C vai dar menos 10, o C vale 10. Então, eu já sei que eu tenho 10 carros. Como C mais M dá 14, 10 mais M dá 14, eu tenho 4 motos, certo? Então, esse método da adição, ele é bastante rápido. O que eu gostaria de fixar para vocês, então, a importância, aqui então, nesse caso, né, nesse estacionamento, eu tenho 10 carros e 4 motos, tá? A importância que tem da gente identificar. Gente, se eu tenho a junção de carros e motos dando 14, eu poderia ter 13 carros e uma moto, 12 carros e uma moto, 10, e 2 motos, 10 carros e 4 motos. Eu poderia ter várias combinações. O fato de ter 2 informações a respeito da mesma situação, imagina o seguinte, você tem aquele cenário do estacionamento. De um lado você está olhando quantos veículos tem e do outro você está olhando quantas rodas tem. Então, são 2 referências diferentes para olhar para a mesma situação, tá? Eu até tirei onda brincando assim, poxa, se você já contou quantos veículos tinha e quantas rodas tinham, não dava para ter contado também quantos carros e quantas motos? Mas isso é uma questão desses problemas que envolvem semi-realidade em matemática, né? Por outro lado, se a gente pensar nisso num problema como realidade, teria muita coisa para a gente pensar. Tipo, em analisar o espaço físico ali para saber se vale mais a pena colocar moto ou carro, enfim. Pelo espaço, pela rentabilidade desse estacionamento, ou pela ocupação do ambiente, pela necessidade das pessoas que atendem aquilo. Então, a matemática vai explorar esses diversos cenários, tá? Então, fica aqui essa aula de sistemas lineares, bem básica, os métodos da substituição e da adição. E o mais importante é a gente compreender qual é a ideia. A ideia de resolver um sistema é que ele vira uma equação, quer dizer, eu quero encontrar quais valores podem ser substituídos nas 2 funções ali, que são as equações do meu sistema, que vão trazer solução, que vão ser iguais ao mesmo tempo, tá? Para as 2 observações que eu estou fazendo. É isso, pessoal. Beijo, até mais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me escrever. Beijão!